Então, nós estávamos falando de assistência judiciária gratuita. Nas minhas anotações, nós terminamos essa parte de assistência judiciária e hoje a gente passa para a análise de atos e termos processuais. Essa é a última aula que antecede a petição inicial, a reclamatória trabalhista. Então, hoje, eu separei aí para vocês, esses são os nossos pontos de estudo na aula de hoje. Atos e termos processuais, CLT, artigo 770 e seguintes, nós vamos trabalhar de uma forma diferente hoje. Ao final da aula, eu separei 3 ou 4 artigos para a gente grifar, e aí nós vamos fazer isso através de uma apresentação aqui, de um PowerPoint, e fatos processuais e atos processuais, a classificação subjetiva e a classificação objetiva e a preclusão, o momento para se fazer aí a prática desses atos e desses termos, ok? Então, esse é o ponto hoje aí do nosso estudo, para quem está já na sequência anotando, aula 4, e a gente começa o estudo de hoje lá no artigo 770 da CLT. Assim como eu sempre menciono com vocês, a gente separa, a gente começa pelo aspecto conceitual. Então, nós começamos o nosso estudo sempre pelo aspecto conceitual. O que seria atos e termos processuais? O que seria, dentro dessa visão conceitual? Nada mais é do que uma sequência, né, ordenada de atos para que o processo tenha a sua marcha, ou seja, o processo tenha o seu andar. Ele tem, através do impulso oficial, ele vai caminhando e seguindo aí a sua marcha processual. Como que se dá essa marcha processual? Através dos atos processuais. Então, são esses mecanismos que permitem essa marcha processual, ok? Aí você tem um pequeno conceito, e aí a gente já passa para a questão de uma classificação dos atos processuais. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa e uma observação relevante para aqueles que anotam, enfim. Primeira coisa é que vocês diferenciem atos e termos processuais. O primeiro, os atos processuais, eles têm um objetivo muito claro. Ele tem como escopo, ele tem como finalidade a marcha processual. Então, ele busca o desenvolvimento da relação processual. Ele busca com que o processo siga seu curso normal. Esse é o primeiro ponto. Já os termos, né, processuais, nada mais é do que um ato processual que foi reduzido a termo, ou seja, ele foi escrito. Então, eu repito, nós temos os atos processuais, que são o quê? Condutas praticadas no processo que buscam a marcha processual. Então, ele busca o quê? Com que esse processo tenha o seu desenvolvimento, esse processo se desenvolva. Já o termo processual nada mais é do que o ato processual reduzido por escrito. Ok? Então, vamos dizer, uma audiência, um ato processual. Mas o termo de audiência significa aquele ato que foi o quê? Trazido a termo, ou seja, é um ato processual que foi traduzido a termo. Então, muita atenção quanto a isso, tá? Principalmente quando a gente fala das diferenciações entre
atos processuais e termos processuais. Muito cuidado quanto a isso. Feitas essas observações iniciais, eu passo aqui claramente ao quê? Ao estudo da classificação dos atos processuais. Eu separei aqui 2 grandes blocos de classificação. O primeiro é a classificação objetiva, o segundo, a classificação objetiva. Por uma questão óbvia, vocês estão acompanhando aí pelos slides, a classificação subjetiva está atrelada, pelo próprio nome, a quem pratica. Então, é uma classificação voltada para aquele que pratica o ato processual. Então, esse é um primeiro ponto, um ponto importante. Então, trata-se do sujeito que pratica aquele ato. Então, essa é uma classificação subjetiva. Ok? Já a classificação objetiva, como vocês podem acompanhar, ela trata-se de uma classificação voltada para a natureza do ato e ainda, se esses atos, dentro dessa perspectiva, são atos postulatórios, são atos dispositivos, são atos de desenvolvimento. Peraí, moço, que eu vou jogar um álcool. Eu quero aquele hot dog com bacon que eu comi aquele dia. Ô, moça, eu chego na farmácia e fico assim, eu quero remédio preto com dor de cabeça. Então você vai acostumar. Hot dog bacon. É esse mesmo, que eu quero, e o suco de laranja. E Jordélia, seu áudio está ligado. Tenho até fome agora, Jordélia. Nossa, me deu uma vontade de comer um hot dog agora. Com suco de laranja. Poderia trazer para nós, Jordélia, o hot dog, menos o remédio para dor de cabeça. Esse não precisa, não. Eu vou querer também, tá? Pra te falar a verdade. Pra mim vai mandar tudo. E eu comecei a levar susto, olhar se tinha algum áudio ligado aqui, se tinha alguém mandando alguma mensagem. Mas, enfim, eu me perdi. Perdi onde que eu estava. Eu estava falando da classificação objetiva, não é isso? Bom, dentro da classificação objetiva, nós temos que analisar a natureza dos atos processuais. E, importante, que dentro dessa natureza a gente faça uma divisão entre atos probatórios, atos dispositivos, atos postulatórios ou atos de simples desenvolvimento. Daqui você já começa a extrair uma perspectiva de que nós estamos falando de alguns atos processuais, olha, atos dispositivos, atos decisórios, atos probatórios, que podem, lá na frente, trazer para a gente a classificação desses atos, o conceito desses atos diante de um aspecto puramente subjetivo e o outro de um aspecto puramente objetivo. Por quê? A sentença é um ato processual? A sentença é um ato decisório, não é isso? Então, veja, um despacho é um ato processual? Sim, é um ato processual. Um ato de desenvolvimento, ok? Um despacho de mero expediente, uma portaria, uma intimação. Vejam que eu estou falando não sob a perspectiva do sujeito que pratica o ato, mas estou falando de uma perspectiva da natureza dele, se ele é dispositivo, se ele é decisório, se ele é de mero desenvolvimento. Então, aqui você já leva um pouco à frente o seu conhecimento, dizendo o seguinte:
um juiz, ou seja, a classificação subjetiva é o juiz que emanou esse ato. Ele pode ter o quê? Dentro da classificação objetiva, ele pode ser um ato decisório, uma sentença, uma decisão interlocutória, ele pode ser um ato de desenvolvimento, um despacho, por exemplo. Então, veja que eu tenho classificações distintas e que uma acaba não definindo a outra nessa perspectiva que eu explico para vocês. Ok? Então, tá aí a classificação. E aqui eu separei momentos da realização dos atos processuais. E quando eu falo de momentos da realização de atos processuais, o que é relevante, o que é importante para nós aqui? Esses momentos, eles têm uma relação direta com a preclusão. Ok? Então, veja que eu tenho aqui 4 delimitações muito bem feitas e quero que vocês vão lendo essas delimitações pela perspectiva da preclusão. Então, quais são os momentos para a realização dos atos processuais? Ora, a gente começa com a leitura do 770 da CLT, como eu já havia dito a vocês. Diz assim o 770. Os atos processuais serão públicos, salvo quando o contrário determinar o interesse social, e realizar-se-ão nos dias úteis, de 6 às 20 horas. Então, eu coloquei para vocês no primeiro quadro uma referência muito interessante. Ora, os atos processuais devem ser praticados em dias úteis, de 6 às 20 horas. Aqui, eu quero fazer uma pequena observação, tá? Uma pequena observação. Quando eu digo o momento da realização dos atos, não confunda, e aí tem um importante, que é o quadradinho do lado, não confundam com o horário da realização de audiência. Aqui é a prática dos atos processuais, excluindo a realização de audiência. Então, vamos de novo. Os atos processuais, com base no caput do 770 da CLT, eles serão praticados de 6 às 20 horas, nos dias úteis. Ok? Isso não quer dizer o horário de audiência, porque o horário das audiências é de 8 da manhã às 18, em dias úteis. Eu repito, o caput do 770 não se confunde com o horário das audiências, que são de 8 às 18. Repito, o caput 770 não se confunde com o horário para a realização de audiência, que é de 8 às 18. Ok? Então tá, temos lá o artigo 770 que fala desse momento. O parágrafo único traz uma exceção mediante autorização judicial, tá lá no quadradinho aqui de baixo. Tá dizendo, olha, o 770, parágrafo único, traz a seguinte redação: a penhora pode realizar-se em domingo ou dia feriado, mediante autorização expressa do juiz. Aí eu vou pedir, quem está acompanhando, pelo computador, que pega o 212 do CPC. Veja que o slide tem um erro. O slide tem um pequeno erro. Ele fala 212 do CPC, só que está só CP, tá? É o 212 do CPC. Alguém me auxilia aí, coloque para a gente o artigo 212 do CPC.
Deixa eu ver quem colocou para nós. João Marcelo. Os atos processuais serão realizados das 6 às 26. Espera aí que deu uma bugada. Serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando prejudicar a diligência. Traz aqui todas as regras. Independente de autorização judicial, citação de estimação penal, blá, blá, blá. O que eu quero perguntar a vocês é, nessa hipótese, é possível aplicar o artigo 212 ao processo do trabalho? Senhoras, uma pergunta. É possível a aplicação do 212 no processo do trabalho? Eu acho que não, porque a CLT já traz a regra, no caso, né? Sim. Sim. E a princípio, a CLT no 770 traz a previsão. Mas olha que interessante, Camilo. Isso é um exercício que todos nós devemos fazer rotineiramente. Você concorda comigo que o 212 ele traz mais detalhes do que o 770? Veja, o 770 ele não traz mais detalhes? Olha o parágrafo 1º, parágrafo 2º. Tá vendo? Então, é importante que vocês anotem que aquilo que o 212 traz de forma mais específica ao 770 da CLT se aplica. O que na prática a gente está dizendo, Camilo e os demais alunos, que os parágrafos do 212, eles tornam o 770 mais completo, vamos dizer assim. Então, há uma aplicação subsidiária dos detalhes, né, das especificações do 212 no processo do trabalho. E excelente a lembrança de que a CLT já trata totalmente do assunto, mas há especificações no CPC, ok? Então, isso é extremamente importante aí para nós. Tranquilo? Bom, aí eu vou e disse a vocês, quando a gente falou dos momentos, tá vendo? Eu disse a vocês o quê? Nós estamos diante de preclusão. É disso que nós estamos falando, ok? Nós estamos falando da preclusão. O que é a preclusão? Do que a gente menciona com a preclusão? A preclusão nada mais é do que uma forma do processo de desenvolver. Pense por essa perspectiva. A preclusão permite ao processo seguir em frente. Aconteça o que acontecer, o lapso temporal vai fazer com que esse processo siga seu rumo. Por quê? O processo ele tem que ter um início, um meio e um fim. Quando eu digo, prestem bastante atenção, quando eu digo aos senhores que a preclusão, como conceito, é a perda ou a impossibilidade, você perdeu a oportunidade ou o direito de praticar algum ato. Ok? Houve uma preclusão, significa que houve uma perda do direito de se praticar um ato processual. Quando eu digo que houve uma perda do direito, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, ora, havia um tempo para a prática desse ato, havia um momento, havia uma forma. Se ela foi respeitada, ótimo. Se ela não foi, o processo vai se desenvolver e você vai ter a sua punição dentro do aspecto processual. Ok, pessoal? Você vai ter sua punição por não ter praticado da forma e no momento em que se esperava. Então, em outras palavras, a preclusão, ela permite com que o processo se desenvolva independentemente da perda ou da prática, vamos dizer assim, de uma faculdade processual. O processo vai andar. O processo ele vai chegar ao seu fim. Ok? Ficou claro essa questão da preclusão, pessoal?
Tranquilo? Alguma dúvida quanto a esse ponto? Então, vocês percebam que a gente está diante de a gente está diante de uma perspectiva de que a preclusão tem relação direta com o momento do ato processual. Ok. Não havendo dúvida, a gente passa para um outro ponto relevante, que é o do negócio jurídico. Isso significa, então, dentro da visão do negócio jurídico, o que seria um negócio jurídico? Ele já existia no CPC, e ele veio em 2015, e aí eu vou pedir ao João que coloque para a gente novamente o artigo 190. Vamos começar com a leitura do artigo 190 do CPC. Artigo 190, tá aí, o João colocou para a gente. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes estipular mudanças no procedimento para ajustá-los à especificidade da causa e convencionar sobre o seu ônus, poderes, faculdades e deveres processuais durante o processo. Está aqui o caput. De ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas nesse artigo, recusando-lhes a aplicação somente no caso de nulidade ou de inserção abusiva em contrato de adesão ou em alguma parte se encontra em manifesta situação de vulnerabilidade. Pessoal, o CPC então trouxe a possibilidade de se estabelecer o quê? Um acordo entre as partes para regras procedimentais. Cuidado, para não confundir isso com a conciliação. Nós estamos falando de regras procedimentais. Significa, então, que o CPC trouxe a possibilidade, ou clausulou, que as partes pudessem conciliar ou negociar questões procedimentais. O que seria o quê? Negócios processuais atípicos. Ou seja, ela fala em ônus, ela fala em composição. Veja que no início do caput do 190, o legislador começa dizendo assim, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Pronto. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Senhores, no processo do trabalho, o que está em jogo é crédito de natureza alimentar. Mais uma vez, eu questiono a vocês. Essa regra, não pela omissão da CLT, não é esse o caso, mas essa regra, levando-se em consideração que o que está em jogo é verba de natureza alimentar, se aplica no processo do trabalho. Em outras palavras, para quem está prestando atenção, o negócio jurídico, a cláusula geral de negócio jurídico, prevista no artigo 190, pode ser aplicada no processo do trabalho, mesmo que o direito envolvido seja de natureza de verba alimentar, ou seja, um crédito supervalorizado? Respondam para mim. Que sim, que não, e qual que é o motivo? Não sei, professor, estou em outro planeta. Respondam por gentileza. Menos a Jordélia, que nesse momento deve estar com a boca cheia de um cachorro-quente com bacon. E logo depois que o estômago estiver forrado, a Jordélia vai mandar aí um remédio preto para dor de cabeça e vai dormir feito um anjo. Mais alguém quer manifestar? Excetuando a Larice e a Denise. Por que, Denise? Você acha que sim?
Veja a justificativa da Larissa, se você concorda. Manifeste por gentileza o que vocês acham. E aí, concorda pelos mesmos fundamentos, ou Camila? Só? Só para mim ou só em relação aos alunos, se ninguém mais vai falar? Porque eu até assustei, falei assim, é dissertação agora? É só o número de alunos que eu quis dizer. Mais alguém? Bom, então, vamos lá. O TST manifestou sobre o tema. E a Instrução Normativa 39, ela trouxe uma limitação, dizendo o seguinte, olha, por ser o processo do trabalho voltado a uma regra em que uma das partes tem grande situação vulnerável, que é a parte hipossuficiente econômica, há, sim, uma impossibilidade de se aplicar aqui o negócio jurídico. Ou seja, não há possibilidade de se aplicar o 190 no processo do trabalho. Ok? Por quê? A Larissa bem ponderou. É um direito indisponível. A verba é um direito indisponível. Ok? Então, o TST se posicionou, e eu coloco para vocês no slide aqui, ó, artigo 2º, inciso 2º da Instrução Normativa 39 do TST, pela inaplicabilidade do negócio jurídico lá do CPC no processo do trabalho. E isso exatamente por causa da natureza do crédito. Tá ok? Perfeito, senhores? Então tá aqui pela inaplicabilidade. Tranquilo? E aí, nós seguimos aqui o nosso conteúdo, ainda dentro do aspecto conceitual. A gente passa aqui para a análise da nulidade, das nulidades. Eu quero falar de nulidades com vocês, mas é importante que a gente fale de nulidade, a gente mencione a questão das nulidades. A gente precisa ressaltar, né? A gente precisa mencionar aqui alguns pontos específicos do processo do trabalho. Então, a gente precisa, de alguma forma, trabalhar com as nulidades, porque vocês já estão lá no 8º período, o que subentende que vocês já conheçam das nulidades, da parte conceitual, e como que eu pego esse conhecimento de vocês e aplico isso no processo do trabalho. Lá na apostila, a apostila ela é muito pontual, ela é muito objetiva, lembrando aos senhores que a apostila não dispensa a leitura da doutrina, e não é necessário você comprar a doutrina, porque eu disponibilizei para vocês. Então, só para deixar esses 2 pontos aqui muito bem delineados, não há a necessidade de você comprar, você pode ler normal lá, eu disponibilizei para vocês, bem como
A apostila não dispensa a leitura. Então, quando você pegar para estudar as nulidades, o ato processual, olha, lembra que eu estava dizendo para vocês, lá do tempo, do momento, lá do 770, aqui, olha como que muda. O ato processual, ele não foi praticado, ele não foi realizado da forma como a lei determinava. Ou seja, há uma violação da forma em que a lei estipulava a prática desse ato, houve uma mudança, uma alteração da forma. Pois bem, quando há uma quebra, uma ruptura dessa forma para se praticar um ato, se a lei trouxe, olha, o ato deve ser praticado assim, para que ele tenha seus efeitos, para que ele tenha validade. Se esse ato não foi praticado nessa posição, por exemplo, há uma quebra da validade dele. Bom, se eu estou dizendo que há uma quebra, eu preciso agora visualizar quais são os efeitos dessa quebra da forma legal prevista. Então, eu tenho 3. Deixa eu trocar o slide aqui. Eu tenho 3. Todos vocês já ouviram. Eu tenho a inexistência, a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A inexistência é o reflexo mais grave que se pode ter. O que significa? Ele quebrou tanto essa forma, ele rompeu tanto essa forma prevista em lei, que esse ato se tornou inexistente. Ou seja, o ato processual inexiste. Se ele inexiste no mundo jurídico, ele não produz qualquer efeito, ele não produz nada, ele é inexistente. Esse é um vício, como está lá na apostila, esse é um vício, eu até reproduzo aqui para vocês, esse é um vício de maior gravidade, está lá, inexistência do ato processual. Significa que a quebra dessa forma prevista em lei foi tão grave que esse ato, ele não existe no mundo jurídico. O que significa que ele não tem efeito algum. O material traz um exemplo de uma sentença proferida por quem não é juiz. Eu vou e profiro uma sentença. Vejam, há uma quebra tão grave que esse ato processual, ele é inexistente. Tá? Quando eu digo inexistente, é porque o reflexo dele é que ele não tem nenhum efeito. Nenhum efeito. Nulidade absoluta. Segunda hipótese está aqui. Nulidade absoluta. Agora que eu vi, vocês veem uma bolinha verde circulando aqui quando eu passo o mouse? Vocês estão vendo isso aí? Interessante. Então está aqui. Nulidade absoluta. A nulidade absoluta também é um vício. Houve uma quebra. Mas olha que interessante. Esse vício, essa quebra, ela afeta a lei, óbvio, que trouxe como deveria ser praticada, mas ela tem o quê? Como violação uma norma de direito público. Então, ela tem como consequência a prática desse ato, né? A realização desse ato descumpre a forma exigida na lei e gera um impacto de interesse público. Ou seja, gera um impacto no interesse público. Pois bem, gerando um impacto no interesse público,
é quando você estudou que as nulidades absolutas podem ser declaradas de ofício pelo juiz. Significa que a qualquer momento que se deparar em qualquer fase do processo diante de uma nulidade absoluta, o juiz pode, de ofício ao requerimento das partes, declarar o quê? Nulo aquele ato. Isso porque aquela quebra da formalidade prevista em lei para a prática de um ato, ela feriu o interesse. Por isso que nós temos a perspectiva de qualquer momento, de ofício e etc, etc. Tudo bem, pessoal? Nulidade relativa. Está aqui no terceiro, nulidade relativa. Está aqui no terceiro quadradinho que tem uma telinha de computador. Aqui também há uma quebra da formalidade. Porém, essa quebra, ela gerou um vício para o ato processual, mas é só de interesse privado, de interesse das partes. O que significa que não há um interesse público envolvido, só há interesse particular, interesse privado. Se só há interesse privado, esse vício tem que ser arguído pela parte que se prejudicou. Ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo, trata-se, via de regra, de um vício sanável. Então, além de ser arguído, a ser arguído pela parte, a parte tem que alegar que foi prejudicada e trata-se de um vício sanável. Então, eu tenho aqui uma gradação. Veja que eu tenho uma gradação. Primeiro eu tenho a inexistência do ato, nulidade absoluta e nulidade relativa. Ok? Então, essa é uma sequência. Com isso, pessoal, a gente encerra essa parte introdutória do nosso processo do trabalho. Ainda vou falar um pouquinho aqui dos artigos que eu parei para tratar com vocês, mas a próxima aula a gente trabalha com reclamação trabalhista. O que significa isso? A gente vai começar o estudo da petição inicial. Nós vamos falar da petição inicial. Quais são as características, quais são as formas, como que se faz uma petição inicial, quais são as características, prazos e etc. E aí, nós vamos falar sobre a reclamação trabalhista, que pode ter um nome, né? Que vocês já conhecem: petição inicial, petição de ingresso, petição exordial, vestibular, preambular e etc, etc. Mas antes, eu quero trocar a apresentação, porque eu separei alguns artigos da CLT para que a gente pudesse analisar. Só um instante. Vocês estão vendo aí o slide? É um PowerPointzinho aqui. Estamos. Análise CLT. Isso, análise CLT. Isso. Vamos lá. Eu separei aqui alguns artigos. O que eu separei para a gente analisar é o artigo 770, que eu já falei com vocês. E a gente falou dele direto. Quando você pegar a sua CLT e pegar o 770, lembre-se sempre da aplicação subsidiária
do 212, que foi uma colocação da Camila. E eu quero que você grife essa parte do 770. Veja aqui, ó. Mediante autorização expressa do juiz ou presidente do tribunal. Pessoal, a penhora, e aí as regras para que fossem feitas fora do período delineado no caput, tem que ter uma autorização expressa do juiz ou do presidente. Então eu vou pedir a vocês que grifem isso, porque isso é o relevante para você resolver os exercícios. Coloque lá, mediante autorização expressa do juiz ou presidente, ok? Então esse é um outro ponto que eu separei para vocês, para que vocês grifassem aí do 770. Seguindo aqui, 774, outro artigo que eu separei para vocês. Salvo disposição em contrário, os prazos previstos contam-se conforme o caso, a partir da data que for feita pessoalmente ou recebida a notificação, daquela em que for publicado no edital, no jornal oficial, publicar o expediente da Justiça do Trabalho, ou ainda daquela em que for afixado o edital na sede da junta, juízo ou tribunal. Vejam, ele traz aqui uma sequência em que deve aparecer sempre aquela notificação feita pessoalmente. Aqui eu quero chamar a atenção, não vai aparecer grifado aqui por canetinha, mas a palavra notificação. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. O que é uma notificação? Olha só, notificação, há um tempo atrás, a doutrina falava que a notificação era a junção da citação mais intimação. O que significava isso? Quando, no processo do trabalho, quando o juiz determina, abre aspas, a citação da parte contrária, junto com a citação, vai a intimação da audiência inaugural. Então, no mandado, consta a citação juntamente com a intimação da parte contrária para a audiência inaugural. Então, a doutrina vinha falando que o conceito, a nomenclatura notificação era a junção da citação com a intimação. Esse conceito já não mais prevalece. Então, hoje, você tem a notificação como um conceito amplo no processo do trabalho. A notificação da audiência inaugural, ela vai constando que a citação e a intimação, mas não significa que notificação é a junção dos conceitos. Então, a notificação ela pode ocorrer durante o processo. Ele é notificado da penhora, ele é notificado da asta, leilão e etc. Ok? Então, é muito comum, e aí que eu quero fazer essa observação para os senhores. E por isso eu separei o artigo 774. O ponto também grifo aqui, o ônus da prova do não recebimento de uma notificação pelo correio é sempre de quem alega que não recebeu. Então, se eu fui notificado pelo correio, não significa que o carteiro tenha fé pública, ok? Mas eu fui notificado pelo correio, voltou o AR, tudo direitinho. Se eu quiser alegar a ausência de notificação, esse é o ônus, incumbe a quem alegar a ausência, ok? Então, muita atenção com 774. 775, voltando, 775, os prazos aqui, esse artigo 775, ele foi inserido pela reforma trabalhista em 2017. Os prazos no processo do trabalho são contados em dias úteis. A regra de contagem é semelhante à do CPC, ok? E aqui você tem parágrafo 1º e parágrafo 2º, a possibilidade de dilação dos prazos, quando estritamente necessário, também é um artigo-chave para vocês aí, para fazer a leitura. Então, esses são os artigos que eu separei
os artigos que eu separei para que vocês fizessem a leitura dessa parte introdutória. Ok? Alguma dúvida, senhores, até aqui? Alguém aí, senhores? Tudo tranquilo? Vou falar rapidamente sobre a petição inicial, a reclamatória trabalhista, e a gente continua na próxima aula. Importante para o estudo da nossa próxima aula, leiam artigo 840 e a compatibilidade do 840 com o 319. Então, vai ficar aqui um estudo para casa, 840, juntamente com 319 do CPC. Então, vocês vão fazer a leitura. Vou escrever aqui, ó, artigo 840 da CLT e artigo 319 do CPC. Essa sequência de artigos, eu vou começar a aula como se vocês já tivessem feito a leitura e vou fazer algumas perguntas pontuais para os alunos. Então, eu vou fazer, não é uma arguição, nem uma prova oral, mas eu vou pegar aqui na listagem, por exemplo, está aqui, Laura, por exemplo. Laura, fale para mim esse inciso e a compatibilidade dele ou não com a CLT. Ok? Então, eu preciso que vocês façam a leitura do 840 da CLT e o 319 do CPC. Inicial, prevista pela CLT, e o 319 do CPC. Foi aleatório, não quer dizer que na próxima aula eu venha falar o seu nome, Laura, mas foi muito aleatório. A hora que eu abri a listagem aqui, apareceu o seu nome. Tá ok? Quem sabe é sinônimo de sorte. Foi lembrada hoje e não será na próxima semana. A Amanda rapidamente pegou a ideia. Tudo bem, pessoal? Estou à disposição para tirar dúvidas, responder a perguntas. Aqueles que já responderam chamada, não tem dúvida, uma boa noite. E eu terminei a aula um pouco antes, justamente para não correr muito com a matéria. Nós estamos dentro do cronograma, ok? Uma boa noite, tchau para todo mundo, até mais.